Nós estamos na série Evangelismo, baseado no livro Evangelismo, da irmã Ellen White. E hoje vamos falar sobre o capítulo 8, que tem como tema pregar as verdades características, tá? E conosco está a nossa querida jovem Débora Freire Tasmi. Com você a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como a irmã mencionou, vamos ter esse tema importante. O capítulo é grande, mas muito importante. E eu gostaria de iniciar com uma ilustração. Assim como um edifício precisa de um fundamento, precisa de pilares para se sustentar, assim é a nossa fé. As verdades características são a base, são realmente os pilares da nossa fé e nos distinguem como povo, como adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. E eu acho muito bonito o versículo de 1 Pedro 3,15, e eu lembro que sempre me inspirou de alguma forma. Eu vi o meu pai, ele basicamente tinha a Bíblia na cabeça e ele sabia dar um estudo. Ele não estudava antes, pelo menos quando eu já era maior, ele não estudava, ele pegava a Bíblia e ia dar o estudo, porque ele já tinha na mente, ele já tinha estudado, e ele sabia defender essas verdades. E eu ficava pensando, nossa, um dia eu quero ser assim. E Deus tem me ajudado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E a continuação, versículo 16, diz assim: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, esse versículo é muito bonito e nos inspira a realmente buscarmos ter Cristo em nosso coração, ter o seu amor, mas não só essa experiência pessoal com Cristo, mas sabermos realmente defender as razões da nossa fé. E como nós vamos pregar algo que nós não estudamos, nós não sabemos explicar. Muitas vezes as pessoas perguntam algo sobre a nossa fé e nós não sabemos defender. E nós passamos para o pastor, para o obreiro. E essa missão não é só do pastor e do obreiro. Essa missão também é nossa. É de todo o povo. Eu acho também muito bonita a experiência de Lutero e sua esposa, Catherine Van Voort, que a experiência deles diz que quando Lutero não estava para defender, para explicar para as pessoas sobre a fé, Catherine Van Voort sabia explicar, sabia defender, e as pessoas perguntavam para ela. Ou seja, mesmo ela sendo a esposa de Lutero, ela sabia defender, ela tinha estudado. E na falta de Lutero, ela estava ali para auxiliar e explicar. E isso sempre me inspirou. Realmente nós precisamos dessa base, desse fundamento para a nossa fé, para pregarmos as verdades características. Por isso, primeiro precisamos estudar para nós, para nós sermos transformados, santificados pelas verdades. E aí depois nós vamos compartilhar para as pessoas. Depois que tivermos colocado em prática em nossa vida, depois que estivermos vivendo, nós vamos compartilhar. Nós precisamos ser despertados e precisamos ter ousadia no pregar. A unção do Espírito Santo. E aqui nesse texto nós vamos ver que precisamos também ter tato em muitas verdades que vamos pregar. E a primeira verdade característica que aqui menciona é a proclamação do segundo advento. Nós precisamos despertar as pessoas para essa preparação. Nós precisamos realmente proclamar de que Jesus está voltando e que elas precisam se preparar.
Precisamos falar isso em todas as terras, a mensagem de que o Senhor vem. Eu acho muito bonito aqui que na época de Ellen White, ela fala de uma forma tão viva, ela fala de uma forma realmente muito fervorosa. E se naquela época ela falava assim, e hoje? Nós precisamos de falar de uma forma muito fervorosa para despertar as pessoas. A irmã White diz assim: o Senhor vem, erguei a cabeça e regozijai-vos. Oh, gostaríamos de pensar que os que escutam as boas novas, que proclamam o amor de Jesus, estivessem repletos de gozo inefável e glorioso. Esta é a boa, a alegre nova, que deve eletrizar cada alma, que deve ser repetida em nossos lares e proferida àqueles com quem nos encontramos nas ruas. Que nova mais jubilosa pode ser transmitida? A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora, ao longo de toda a fileira. Vem a manhã e também a noite. Deve a trombeta dar o sonido certo, pois estamos no grande dia de preparação do Senhor. E ela continua falando sempre que não há tempo a perder. E essa é uma verdade presente. Mas eu sinto que nós temos dormido no ponto. Nós não estamos com a mente na volta de Jesus e por isso não pregamos com esse fervor. Por isso não damos a mensagem no sonido certo, porque a nossa mente tem estado em outras coisas, em outras preocupações, e não na volta de Jesus. Nós não temos essa alegria que ela tinha, que eles tinham, e por isso nós não estamos pregando essa mensagem tão importante. E ela também menciona que essa mensagem precisa ser acompanhada com o poder vital. Nós nunca vamos ter êxito se não tivermos o poder vital, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós vamos falar, nós vamos fazer, mas as pessoas não vão se converter, não vai haver resultado algum. Por isso, o poder vital precisa acompanhar a mensagem do aparecimento de Cristo. Não devemos descansar sem que vejamos muitas almas convertidas para a bendita esperança da volta do Senhor. E ela fala realmente que no tempo dos apóstolos eles tiveram grandes resultados e nós precisamos buscar com diligência trazer esses resultados e fazer com que as pessoas esperem, vigiem, trabalhem, orem. E nós precisamos fazer isso. Esse é o nosso trabalho antes da volta de Jesus, preparar um povo para o aparecimento de Cristo. Assim como João Batista, ele se preparou e preparou o povo para a primeira vinda de Jesus, assim nós também precisamos fazer isso. E nós precisamos manter essa verdade sempre perante o povo. Teve uma conferência que teve aqui em Água Boa, no batismo do meu irmão, e falava sobre a volta de Jesus. Guarda, quanto tempo falta? Era basicamente esse o título. E naquela conferência eu percebi o quanto muitas vezes a verdade sobre a volta de Jesus sai da nossa mente. Nós sabemos que é real, nós sabemos que está próximo de acontecer, mas muitas vezes nós nos esquecemos e deixamos de lado. E naquela conferência eu percebi isso e eu fiquei muito impactada e pensando quanto nós precisamos não só lembrar, mas realmente precisamos viver pensando nisso, precisamos estar com a mente no céu, com os pés na terra, como diz o louvor, mas com os olhos no céu. E assim nós vamos realmente conseguir pregar com vida e para que as pessoas sejam tocadas por essa mensagem e também sintam o desejo de se converter e de se preparar para a volta de Jesus. Aqui a irmã White também fala sobre... Ela fala contra a questão de estabelecer datas. Nós sabemos dessa importância. Realmente não há um tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Jesus. E por isso nós precisamos ter esse equilíbrio. Há tempos atrás,
Eu lembro que a minha tia falavam, não precisa fazer faculdade, porque Jesus está perto de voltar, então não precisa. E a minha tia deixou de fazer faculdade por um tempo por conta disso. Mas depois, graças a Deus, ela fez e pôde auxiliar crianças na área da pedagogia. Então, nós precisamos ter realmente o equilíbrio. Jesus está perto de voltar, mas nós precisamos nos preparar, sim, como se ele fosse voltar hoje, e trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 100 anos, como diz a frase. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio e não um extremismo, um fanatismo. Essa foi a primeira verdade característica e nós precisamos tê-la em nossos corações. A segunda verdade característica é a verdade acerca do santuário, que é o alicerce de nossa fé. E aqui diz o seguinte: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a perdição, sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Então, nós precisamos realmente compreender essa verdade tão importante. Eu confesso que sempre que eu lia, a gente muitas vezes começa o ano bíblico, aí vai para Êxodo, e eu li ali sobre o santuário, e eu não via vida, eu não compreendia há uns tempos atrás. E, inclusive, a irmã Alexandra já falou sobre esse livro, A Cruz e Sua Sombra, se eu não me engano vai ser o da Jornada de 40 Dias. Eu li esse livro, estava na casa da minha avó nas férias, e nossa, fez toda a diferença para mim. Êxodo, lá quando fala sobre o santuário, e vários outros pontos do Antigo Testamento, fez muito sentido, porque lá eles fazem uma correlação do santuário com a vida de Jesus. E ali eu vi realmente uma fonte de água viva, que realmente essa parte do santuário é o evangelho profetizado. E quando nós compreendemos, tem muita ligação com o plano da redenção, e nós podemos ter uma conexão e uma comunhão muito mais profunda com Deus, com Jesus. E realmente esse livro fez a diferença em minha vida e me ajudou a compreender mais sobre o santuário. E eu tenho certeza que todos nós precisamos ter essa compreensão profunda sobre o santuário. Como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e de João. Esse assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844, mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como superássemos, mas que Cristo entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal, em cumprimento das palavras do anjo comunicadas ao profeta Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa verdade sobre o santuário é muito importante para nós, principalmente nós que somos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. A visão sobre o santuário, a forma bíblica como cremos, é só nossa. Outras raízes religiosas, o judaísmo, outros meios religiosos, eles podem falar alguma coisa, discutir sobre o assunto, mas eles não acreditam realmente como está na Bíblia, como está escrito. E, pela graça de Deus, nós cremos. E nós precisamos estudar esse assunto tão importante
E precisamos compartilhar à medida que temos abertura com as pessoas. E com certeza essa é uma das bases da nossa fé. É uma verdade central de uma teologia simples. E realmente, nessa doutrina, a expiação de Cristo deve ser a grande essência, a verdade central. Realmente deve ser o plano da redenção, a verdade central do santuário. E o inimigo, sabendo disso, que essa verdade é tão importante, ele tenta introduzir doutrinas falsas, tais como a que o santuário não existe. Ele tenta levar as pessoas a descrer. E já ouvi experiências de pessoas que foram levadas a descrer e elas saíram da igreja, saíram da fé. Então, essa é uma das bases, um dos pilares da nossa fé. Nós precisamos estar bem firmados, porque se não estivermos bem firmados, pode vir qualquer vento de doutrina, e se não for pela graça de Deus, seremos arrastados. Então, precisamos estudar esses pontos importantes. A terceira verdade característica que é mencionada é a apresentação da lei e do sábado. É uma mensagem especial e é a última mensagem para o mundo. Nós precisamos tê-la bem fixa em nossa vida, em nossa mente. Tem outras igrejas, tem batistas que guardam sábado, tem outras igrejas que, pelo poder do Espírito Santo, compreendem que precisam guardar o sábado e obedecer verdadeiramente à lei de Deus. Muitas vezes eles não guardam como realmente deve ser, mas nós precisamos estudar, sim, a teoria sobre a lei, sobre o sábado, mas precisamos viver realmente de forma profunda e de uma forma que realmente seja deleitosa no Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos do sábado para nós um fardo e acaba sendo para os outros. Mas não deve ser assim. Deve ser algo leve, algo prazeroso no Senhor. E realmente a questão da lei do sábado é um assunto decisivo para todo mundo. E a compreensão concernente aos reclamos obrigatórios da lei de Deus deve ser apresentada em toda parte. Esse assunto há de ser decisivo. Ele experimentará e submeterá à prova o mundo. E essa verdade deve ser pregada em todos os lugares. Deve ser tornado público. E é interessante que, ao mesmo tempo que nós devemos retardar a apresentação dessa verdade, nós precisamos tomar cuidado com a demora indevida. Herman White aqui menciona que nós não devemos pensar que temos o dever de introduzir argumentos sobre o assunto do sábado ao encontrarmos com as pessoas. Se as pessoas mencionam o assunto, diz-lhes que não é esse o vosso encargo presente. Mas, ao entregarem a Deus o coração, a mente e a vontade, então estão sinceramente preparados para julgar as provas relacionadas com essas verdades solenes e probantes. Então, não é o nosso dever nos encontramos com alguém e já querer apresentar a verdade sobre o sábado. Antigamente, era assim, muitos irmãos sinceros, fervorosos, chegavam nas pessoas e já queriam falar sobre o sábado. Mas não deve ser assim. Paulo, o grande missionário, ele fala que precisamos pregar primeiro a Cristo. E aqui, realmente, nós vemos isso. Que primeiro precisamos auxiliar as pessoas, que elas entreguem o coração a Jesus, entreguem suas vidas a Ele. E depois nós vamos apresentar a verdade sobre o sábado e a lei. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter um equilíbrio sobre a demora indevida. A precaução é necessária, mas alguns obreiros, alguns missionários são cautelosos demais. Acaba que no momento exato que essa verdade pode ser introduzida, eles deixam passar a oportunidade e acaba perdendo a oportunidade que a providência nos concedeu. E
Aqui menciona que quando as pessoas que estão convencidas não são levadas a tomar decisão na primeira oportunidade possível, há perigo de que a convicção gradualmente desapareça. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Precisamos ler para as pessoas, explicar e reforçar o ensino sobre a lei e o sábado, para que elas possam colocar em prática, porque é uma verdade de vida ou morte. É uma verdade que é para o nosso tempo e nós precisamos ensinar as pessoas, que menciona que precisamos ensiná-las sobre realmente o pecado, sobre o sinal da besta, sobre como foi introduzido o homem do pecado, e tudo isso com cautela. Não é algo que a gente vai falar assim de uma hora para outra, não. É com cautela e com calma, porque nem todas as pessoas estão prontas para receber essa verdade. Então nós precisamos ter a unção do Espírito Santo. E nós podemos reforçar a mensagem com literaturas. Com a entrega de literatura sobre a lei, sobre o sábado, as pessoas vão estar lendo e vão estar compreendendo mais profundamente o que é assim do Senhor. E quando nós temos o selo do Deus vivo e vivemos verdadeiramente, outras pessoas podem ter o selo dele também. E por isso nós precisamos fazer o convite para as pessoas, esclarecer as multidões, esclarecer as pessoas no curto espaço de tempo que temos para trabalhar. Essa deve ser a nossa oração, porque nós sabemos que a questão do sábado é a última prova. E nós precisamos esclarecer as pessoas. Talvez não vejamos frutos agora, mas lá no futuro, uma literatura que entregamos, uma palavra que deixamos, vai fazer com que pessoas tomem a decisão. E no céu nós teremos muitas surpresas. Então precisamos aproveitar as oportunidades para apresentar essas verdades importantes. E tem pessoas que, quando conhecem sobre o sábado, elas ficam preocupadas, ansiosas, pensando, nossa, mas e o meu trabalho? E a minha família pode passar fome? E eu trabalho no sábado. E como nós vamos enfrentar esses problemas da observância do sábado? Nós precisamos auxiliar essas pessoas, ter uma mão auxiliadora, explicar a elas que assim como Deus cuidou e cuida dos lírios, Deus cuida dos pássaros, como diz lá em Mateus. Nosso Pai sabe do que precisamos. E assim como Ele cuida de todos os animais, das plantas, Ele pode cuidar de nós também. Nós precisamos trazer esse conforto para as pessoas. E é melhor estar com Cristo do que estar trabalhando, ganhando bem, mas estar longe dele, longe das verdades. Nós precisamos imprimir na mente das pessoas essa questão, que não é simplesmente sobre guardar o sábado, é sobre estar com Jesus e agradá-lo, trazer um sorriso em seu rosto. É necessário homens de valor, pessoas de valor moral para adotar a decisão de obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós precisamos ajudar as pessoas a realmente terem esse valor. A questão do sábado é uma questão de adoração. E se não escolhemos guardar o sábado, estamos escolhendo adorar o inimigo e não a Deus. E nós precisamos confiar. Nós precisamos aprender a confiar. E a questão da guarda do sábado envolve confiança. E nesses momentos nós precisamos conduzir as pessoas a tomarem uma decisão. Muitos ficam no vale da decisão, mas pelo poder que há no Espírito Santo nós podemos conduzi-las a uma decisão de amar a Deus de todo o coração e de fazer a sua vontade. E
realmente dessa forma as pessoas elas vão sendo conduzidas à verdade. E depois dessa verdade tão importante, que é a do sábado e da lei, nós temos a pregação da não imortalidade. E essa é uma pregação muito importante, principalmente para os últimos dias. E nós precisamos acentuá-la. A irmã White recomenda que nós precisamos acentuar essa verdade. O mundo religioso aí fora, eles acreditam na imortalidade da alma. São poucas as pessoas que compreendem a verdade bíblica como ela é. Eles acreditam que quando a pessoa morre já vai para o céu ou para o inferno. E nós precisamos contato com a presença de Cristo, como Jesus fazia, nós precisamos conduzi-las à verdade, falar com elas sobre o que está escrito, que está muito claro na palavra de Deus sobre essa verdade presente. E nós precisamos auxiliá-las. O problema da não imortalidade da alma também precisa ser tratado com grande cuidado, para que ao ser introduzido o tema, não surja profunda e excitadora disputa que feche a porta para a posterior investigação da verdade. Então, quando nós vamos apresentar essa verdade, nós precisamos ter cuidado para que as pessoas não fechem o coração, mas nós precisamos apresentá-la com cautela. E realmente é uma das mentiras que Satanás tenta forjar sobre o povo. Está no mundo religioso aí fora, mas nós precisamos falar para as pessoas, apresentar Eclesiastes 9:5, mostrar a visão que Jesus tinha da morte como sono, e que quando ele voltar, ele vai ressuscitar o seu povo. É vital a compreensão dessa verdade. A compreensão correta do que dizem as Escrituras quanto ao estado dos mortos é indispensável para este tempo. E a menos que estejamos enraizados e fundamentados na verdade, seremos colhidos pelos ardis enganosos de Satanás. Precisamos apegar-nos à Bíblia. Se Satanás conseguir fazer-vos crer que existem na palavra de Deus porções não inspiradas, estará ele então preparado para enlaçar a vossa alma. Não teremos segurança nem certeza no momento mesmo de precisarmos saber que é a verdade. Então nós precisamos estar enraizados nessa verdade. Nos últimos dias sabemos que Satanás vai se figurar de pessoas, dos apóstolos, vai se figurar do próprio Cristo, para nos enganar quanto à lei, quanto ao sábado. Mas se nós estivermos firmados na Bíblia, se nós fizermos dela nossa base, nós seremos realmente, nós seremos pessoas firmes que não irão se afastar por qualquer coisa que falarem conosco. A quinta verdade é a mensagem da mordomia cristã. E nós precisamos viver profundamente. Nós precisamos devolver os nossos dízimos, nossas primícias, nossas ofertas. E, além disso, a responsabilidade dos evangelistas não é só conduzir a alma a Cristo, mas é também ensiná-las que elas precisam devolver ao Senhor, trazer para o tesouro o dízimo que Deus requer que devolvamos. Tudo vem de Deus, tudo vem dele, e das suas mãos o devolvemos. Então nós precisamos ensinar às almas essa verdade tão importante, que desde o Gênesis até o Novo Testamento nós vemos que precisamos colocar em prática. É uma prova de comunhão celestial. Nosso Pai Celestial concede dons e solicita a devolução de uma parte, a fim de provar se somos dignos de possuir o dom da vida eterna. Então nós precisamos realmente ensinar as pessoas que é um trabalho que elas precisam realizar. Não deve ser um trabalho descuidado, deve ser algo que deve ser feito de forma fiel. E os métodos mundanos não devem ser realizados por nós para o ganho de
de dinheiro para a obra de Deus. Aqui menciona de glutonarias, de festas, de ceias. Não devem ser usados esses métodos para arrecadar dinheiro para a obra de Deus. Se não derem voluntariamente por amor de Cristo, de maneira alguma será a oferta aceitável a Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado de realmente ser ofertas voluntárias. A questão da mordomia envolve o dízimo, as primícias e as ofertas. E aqui, além dos dízimos, menciona sobre essa questão de arrecadar dinheiro, que não deve ser por meio de momentos de diversões, mas aqui menciona a recolta como sendo uma provisão divina, tanto para arrecadar alimentos como para as missões, e que pode levar pessoas que não conhecem a verdade a sentir o desejo de conhecer. E é muito importante. Além da mordomia, o outro ponto, a verdade característica, é a apresentação do espírito de profecia. Nós precisamos também apresentar para os novos conversos, os novos crentes, para que eles tenham uma compreensão clara sobre o espírito de profecia. Eles devem confiar, eles devem acreditar. E muitas vezes a irmã White fala que esse ponto é descuidado. Frequentemente descuidam os ministros estes ramos de importância da obra. A reforma da saúde, os dons espirituais, a beneficência sistemática e os grandes ramos da atividade missionária. Ou seja, esses descuidos, nós vemos que os testemunhos, o espírito de profecia fala muito sobre isso. E se nós lermos, se nós estudarmos, nós vamos realmente viver essas verdades presentes. Nós vamos ser encaminhados à Bíblia. Então, nós precisamos mostrar, biblicamente, que realmente a irmã Ellen White foi uma pessoa usada por Deus, foi uma profetisa. E os seus testemunhos estão para nos auxiliar. E estão de acordo com a Bíblia. O que ela falou realmente está de acordo com a Bíblia. Precisamos levar as pessoas a crerem. E realmente a irmã White sempre falou que os testemunhos não estão para substituir a Bíblia. Pelo contrário, é uma luz menor que nos encaminha a estudar mais a palavra de Deus. Se estudássemos verdadeiramente a palavra de Deus, talvez não precisaríamos tanto ler a todo momento, muitas vezes, os conselhos. Mas as pessoas naquela época e nós hoje, muitas vezes, não lemos tanto a palavra de Deus. E precisamos, sim, dos testemunhos para termos uma compreensão maior, para termos alertas e advertências e nos aproximarmos mais de Deus. E muitas vezes o inimigo quer tirar as pessoas da fé de acreditar que os testemunhos são de Deus, mas nós não podemos nos afastar, porque Deus fala sim por meio dos testemunhos e com certeza, tenho certeza que Deus já falou com cada um de vocês e nós precisamos realmente estudar para estarmos firmados em Deus. A outra verdade característica é a apresentação das normas cristãs e dos princípios de saúde. É o braço direito da pregação, da mensagem, a verdade da saúde, e nós precisamos apresentar a reforma de saúde ao mundo. É de desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja parte do último grande esforço para proclamar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos buscar viver essa verdade presente. Eu já vi pessoas até da nossa igreja mencionando: nossa, nós precisamos viver mais essa verdade, porque tem pessoas lá fora que estão vivendo mais essa mensagem do que nós. Uma vez no ônibus, eu voltei ao lado de uma fisiculturista e ela falou de uma forma tão profunda de como ela se alimenta saudável, de como ela faz exercício físico, e eu fiquei, nossa, essa mulher não tem conhecimento da verdade. E eu que tenho, muitas vezes não estou vivendo no nível que ela está vivendo. Tanto a questão da alimentação, do exercício físico,
dos 8 remédios naturais que estão descritos também no Espírito de Profecia, eu pensei, eu preciso viver mais. E nós realmente precisamos viver mais. A reforma da saúde e o cuidado em todos os sentidos da nossa saúde nós precisamos viver. Aqui também menciona sobre o nosso vestuário, que deve ser sim um vestuário modesto, que transmita a nossa fé. Só que algo que nós muitas vezes nos equivocamos, e isso acontecia muito há uns tempos atrás, não acontece tanto hoje, é que as pessoas queriam, mais ou menos pela força, queriam, não, tem que ter o vestuário certo, e pregavam muito isso, mas esqueciam de pregar Cristo. E nós precisamos primeiro levar as pessoas a Jesus. Se as pessoas estiverem em Cristo, se estiverem realmente com Jesus no seu coração, a verdade do vestuário vai ser vivida. E todas essas verdades vão ser vivenciadas. Porque aqueles que estão com Cristo, eles querem agradar o seu Senhor. Então, realmente vai ser muito simples. Vestir um vestuário correto e muito mais. Portanto, quando virmos alguma pessoa com vestuário errado, nós não precisamos simplesmente falar que ela precisa vestir o vestuário certo. Nós precisamos encaminhá-la a Cristo. Fazer com que ela entregue o seu coração ao nosso Pai Celestial. E assim, talvez nem precisemos falar do vestuário, porque o Espírito Santo vai conduzi-la. E ela vai sentir o desejo de ter a mudança do seu vestuário. Portanto, precisamos ter esse equilíbrio. E não simplesmente pregar a doutrina, e esquecer de falar de Jesus, que é o mais importante. Nós precisamos também tomar cuidado na questão da temperança. Tem a questão das diversões. Na época da Irmã White era o teatro. Hoje, em nossos dias, nós temos as telas, nós temos filmes, séries que muitas vezes os jovens assistem, que não condizem com a nossa fé. E nós precisamos estar alertas, porque muitas vezes essas coisas nos afastam de Jesus. Por isso, um conselho muito claro da Irmã White diz assim: limpai a fonte, e puras serão as águas. Se reto for o coração, corretas hão de ser vossas palavras, vosso vestuário, vossas ações. Nós precisamos ter o nosso coração limpo, santificado em Cristo, e assim, nossas diversões, nossos momentos de lazer, nosso vestuário, nossas palavras, tudo será de acordo à vontade de Deus. E por fim, nós vemos as ordenanças, as 2 colunas monumentais, que são as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. São verdades essenciais que nós precisamos ter um preparo para elas. Antes do batismo, antes da Santa Ceia, antes do lava-pés, nós precisamos ter um preparo. E eu acho tão bonito como eles viviam essa verdade. Eu vejo quanto é falado assim com fervor. A irmã White menciona que realmente eles buscavam de coração, eles buscavam ter o perdão dos seus pecados diante de Deus, diante dos irmãos, e eles tinham um fervoroso preparo. E hoje, muitas vezes, nós vemos uma certa negligência nesse ponto. E não pode ser assim. Precisamos ter um preparo do nosso coração. Precisamos realmente nos aproximar de Deus, confessar os nossos pecados, o que cometemos contra o nosso irmão, e realmente ter um preparo devido para esse momento tão solene, que deve ser feito com reverência, e deve ser uma reunião que não deve ser uma reunião realizada com negligência, mas com fervor e mantendo presente o propósito e o objetivo. A nossa mente deve estar em Cristo, deve estar em seu sacrifício, e assim nós realmente seremos renovados. Porque se a nossa mente não estiver no propósito da reunião, não vai valer muito. Nós precisamos realmente terminar a reunião
voltar para os nossos lares com a alma em paz, com o coração em Deus e realmente felizes e contentes na sua presença. Essas são as verdades presentes que nós temos. E tem alguns momentos que eu penso, nossa, como nós somos privilegiados. Realmente nós somos muito privilegiados. Deus nos concedeu verdades maravilhosas para sermos salvos, alcançados, para termos saúde, para sermos pessoas modestas, para realmente termos vida espiritual em abundância. Muitas vezes nós negligenciamos estudar esses pontos. E se negligenciamos estudar, não vamos conseguir pregar. Mas que hoje o Espírito Santo possa nos incomodar, para que venhamos estudar esses pontos. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas que nós venhamos separar um momento diário, pouco tempo diariamente, se nós estudarmos. E se nós começarmos a compartilhar com as pessoas, nós vamos ter essas verdades firmadas em nossa mente. Vamos estar nos preparando para a volta de Jesus e ajudando outros no seu preparo também. Que Deus nos ajude para vivermos essa grandiosa missão de pregar as verdades características. Amém. Amém.